Fala pessoal, tudo bem? Prazer, sou Carlos Assis, CEO da Trino Capital. Hoje no nosso podcast a gente vai falar sobre empreendedorismo e mercado imobiliário. Estou aqui com o Felipe Cunha, nosso Head de Growth, e eu vou dar a palavra para o Igor Celano, um grande amigo meu que eu conheci em 2018, numa roda de empreendedores, e eu quero que o Igor se apresente. Obrigado, Zura. Prazer. Zura é o apelido do Carlos, né? Então a gente já tem um pouco mais de intimidade. Meu nome é Igor Celano, eu sou sócio fundador da Quitéria Imóveis Boutique, né? Nós somos uma imobiliária voltada para o mercado de alto padrão da Zona Sul, né? Nosso escritório fica em Ipanema, ali no Quartier. E, cara, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir um pouco aí com a minha história, né? E aprender também um pouco aí sobre consórcio e investimento com vocês. Fala um pouquinho da sua história, de como que você começou, como é que foi ali na tua juventude, o que te fez aí entrar pro... Pode falar desde o início. Quando é que você migrou aí para o mercado imobiliário, né? Cara, o que acontece? Eu migrei para o mercado imobiliário em 2008, né? Eu comecei minha carreira no mercado profissional mais novo, né? Lá em 2002, como vendedor de loja, né? Eu fazia faculdade de publicidade e aí fui trabalhar em loja, né? Para poder ter renda, né? E tudo mais. E aí, cara, o mercado de varejo é uma escola, né, cara? O fato de você poder, né, atender as pessoas, né, ajoelhar no chão e ajudar a pessoa a vestir o calçado no pé dela, isso te traz um senso de humildade, né? E de resiliência, né? Enfim, é uma baita escola o varejo. E, cara, eu segui carreira, né, no mercado publicitário, né, na área comercial do mercado publicitário. E aí o Rio de Janeiro não é o melhor mercado do Brasil, né, para se falar de publicidade, né? É um mercado muito pequeno, né? O mercado está muito concentrado hoje em São Paulo, né? As grandes agências de publicidade, né, os grandes clientes estão todos em São Paulo. E eu não estava vendo muita possibilidade de crescimento. Eu fui uma vez conversar com um professor meu que era um cara ex-Ambev, um cara muito bom, Bernardo Monteiro. Ele dá aula na PUC também. E aí ele me indicou, falou, cara, Igor, faz um MBA de gestão, porque você está muito voltado para humanas. Então lá você vai aprender matemática financeira, economia, enfim, a administração em si. E você vai estar muito mais bem preparado, tanto para empreender quanto para disputar uma vaga, né, no mercado de trabalho. E aí eu fiz isso, procurei a FGV, fui fazer lá uma pós-gestão. E, cara, do nada apareceu para mim um processo seletivo para uma incorporadora de São Paulo que estava vindo para o Rio, isso era 2008. Era a época do IPO, né? Várias empresas fazendo IPO, comprando terreno pra caramba. Mercado bombando. Muitas construtoras e incorporadoras dentro do mercado financeiro. É uma coisa que eu não consigo nem entender direito, assim. Tinha mais de 25... Opportunity, então, pesadíssimo, né? Até hoje, né? Exatamente. Várias assim, empresas do mercado financeiro entrando. E aquela época nem existia tanto fundo imobiliário, por exemplo, que nem hoje, né? Hoje o pessoal consolidou muito grandes shoppings, incorporações que antes era tipo um bancão, entrava, levantava aquilo tudo... E depois jogava na conta de uma administradora, né? Exatamente. Assim, era o início, né? Acho que o mercado financeiro do Brasil ainda é um mercado novo, né? Um mercado incipiente, jovem, né? Então, foi justamente a fase que as incorporadoras começaram a abrir a IPO, né? E aí, cara, eu me inscrevi nesse processo seletivo e, cara, o head do Rio de Janeiro, o Márcio Buch, resolveu acreditar em mim. Falou, cara, você não tem experiência, mas eu acho que você vai aprender rápido, né? Mercado imobiliário e tudo, não tem muito mistério. Acho que você vai ser bom e tal. E me contratou, acreditou em mim. Qual que era a incorporadora? Agra. E aí, cara, foi uma baita escola, porque eu entrei na Agra em maio. Em setembro veio a crise do subprime e, cara, o mercado derreteu. A Agra estava sendo incorporada pela Cyrela. A Cyrela recuou no memorando de intenção. Então, assim, o mercado já estava empurrando para baixo as incorporadoras. Com o recuo da Cyrela, o mercado entendeu isso de uma maneira mais negativa ainda para a Agra. Então, para a Agra foi realmente assim,
o fim, né, do ciclo dela aqui no Rio. E aí todo mundo do escritório foi demitido, eu mal tinha entrado no mercado imobiliário, eu já estava fora do mercado. Então, assim... Mas aí eu consegui me recolocar numa outra empresa, que era uma empresa chamada Newmark Knight Frank, que é uma empresa da área de imóvel comercial, galpão logístico e tal. E comecei a trabalhar nessa empresa. Na época, a empresa até foi a responsável pela venda do Hotel Meridian para a rede Windsor, lá do senhor Oreiro. Né? Foi uma operação na casa de 175 milhões de reais. Para aquela época foi uma coisa bizarra, gigante. E aí, em seguida, a Agra tinha, né, negócios aqui com a Vrobel Construtora, que é uma construtora bem tradicional do Rio, né? E tinha alguns terrenos com a Vrobel. A Vrobel, o Marcelo Vrobel ligou para o Márcio Buch pedindo uma recomendação de um gerente de incorporação para tocar os terrenos que eles tinham aqui. E aí o Márcio me indicou. Eu nunca tinha sido gerente de incorporação até então, mas, né, aquela história, né? Pretend it until you make it, né? Então, cara, eu fui lá para a entrevista, né? Como se capacitado para a função eu estivesse e, cara, deu certo. Não construiu o carro com ele andando. Exatamente. Aí fui aprendendo, cara, né? Eu só tinha experiência na área comercial, não tinha experiência em desenvolvimento de produto, né? Em nada disso. Mas, cara, isso aí você, né, vai aprendendo. Muita gente me ajudou. A gente estava falando do Brzezinski aí há pouco tempo. E o Brzezinski era o responsável pela aprovação de projeto na prefeitura. E foi o cara que me apadrinhou muito, né? Ele me ajudou pra caramba, me ensinou muito. Não só como me relacionar dentro da prefeitura para ajudar a desenrolar as exigências de projeto e tudo mais, mas também em me dar uma espécie de coach ali, cara, investe ali, né? Pô, me deu um projeto, meu primeiro projeto de casa que eu construí, ele me deu de presente e tudo. Né? Isso aí já foi uma construção própria, porque assim, até agora você estava falando da sua profissional, né, como funcionário, e aí agora você misturou um pouquinho, conta um pouco mais da tua experiência e da tua... Que foi assim, a gente, quando eu fui pra Vrobel, a gente lançou o Riviera del Sol, que é um loteamento super famoso aqui. Lá no canal do Rio Morto. Exatamente. Eu sei qual é. Exatamente. Eu mostrei até esses dias ele pra vocês, que eu falei assim... Depois que ele foi feito, mudou ali a concepção Mudou a rua. Mudou a rua. Total. O valor do metro quadrado na rua hoje é outro por causa desse Riviera del Sol aí. Exatamente. Foi o primeiro que botou umas casas de melhor padrão. Também. Exatamente. E assim, o Riviera del Sol, a Vrobel... Lá foi loteamento. Loteamento. A Vrobel era uma empresa, assim, de alto padrão. Eles não admitiam fazer um negócio só para ganhar dinheiro. Eles gostavam de fazer um negócio que realmente... Vai mudar a região. Agregasse vai agregar valor pro lugar. Exatamente. Mesmo. Então, assim, na época, a incorporadora foi obrigada a duplicar toda a via ali, né? Como contrapartida para a prefeitura. É verdade, era uma ruazinha ruim pra caramba. Mão dupla ali, colada no canal, que o canal perigoso. Enchia, acabava a rua. Entrava água pra dentro, ninguém passava. Exatamente. Então, assim... Um dos arquitetos que ajudou a gente a aprovar o projeto era o Brzezinski. Então, por isso que eu desenvolvi relacionamento com ele. E só que, na época, comprar um terreno no Riviera del Sol não cabia no meu bolso. Mas aí eu já queria investir no mercado imobiliário, comprar terreno, construir casa e tal. E aí o Brzezinski falou, pô, cara, compra um terreno ali em Vargem Pequena, me indicou o loteamento. Eu fui lá no loteamento, só que eu também não tinha grana para comprar o terreno. Então, o que eu fiz? Eu me juntei com 2 sócios, a gente pegou financiamento na Caixa, deu 20% de sinal e assumiu uma parcela. Então, éramos 3, eu, um engenheiro da Vrobel, um outro amigo meu, investidor, a gente se juntou, então a gente deu o sinal e começou a pagar a parcela. Com a grana que a gente tinha juntada, em vez de a gente comprar o terreno à vista... a gente construiu a primeira casa das 4. Né? Esse terreno dava para construir 4 casas. Então, a gente construiu a primeira casa, a gente vendeu essa casa. No que a gente vendeu a casa, a gente quitou a dívida do terreno e a gente ainda tinha uma grana para começar a obra das outras 3 casas. Então, praticamente, a gente pegou a grana da venda, construiu as outras 3 casas e aí é como se cada um dos sócios ficasse com a venda de uma casa, entendeu? Uma casa para cada um, né? Cada sócio botou uma boa grana no bolso e, cara...
Foi aí que foi a primeira vez, então, que você fez um bom dinheiro na pessoa física? Cara, foi o game changing na minha vida. Foi o que me mudou de patamar. Legal. Então, assim, foi graças a eu me alavancar Aí você vê, né? Você fez via financiamento. Exatamente. Você fez uma alavancagem patrimonial através de financiamento, o que é muito possível também. A gente fala isso aqui pra caramba. A gente fala bastante. Normalmente o vendedor de consórcio, ele fala mal do financiamento e o vendedor de financiamento fala mal de consórcio. Como a gente entende dos dois produtos aqui, a gente entende o momento de cada um e as vantagens e desvantagens de cada um. E esse projeto dele era bem característica mesmo de financiamento, porque ele estava flipando, ele estava operando rápido para atacar a venda, botar o dinheiro dentro e poder iniciar uma terceira, quarta, quinta operação dessa daí. Exatamente, que foi isso que aconteceu. Mas, assim, fazer o dinheiro trabalhar, né? Na época, eu tinha 27 anos, nem sabia o que era consórcio. Legal. Né? Então, assim, e nem valeria a pena, tá? Se não, financeiramente não era bom. Com consórcio você não ia conseguir, ou você ia ter que comprar uma carta contemplada, ou você teria que esperar ou vamos supor a carta ser contemplada. Ele poderia perder até o terreno. Exatamente. No prazo. Tempo chegou ali, a oportunidade agora, cara. Às vezes, aquela região que tu tá falando então ali, ela começou a andar muito rápido, né? Eu cheguei a ver terreno lá atrás por 70 mil reais, cara. Surreal. Tipo, hoje em dia aquilo ali tá mais de meia milha. Então, a gente às vezes pensa assim, cara, eu tô falando de 10 anos atrás no máximo. Então, a gente tá falando de multiplicar a coisa por quase 10 em pouco tempo. Você não vai ver um apartamento de Copacabana multiplicar por 10 nesse período, né? Então, terreno, rural. Exatamente. E aí, cara, essa foi uma grande virada de chave, né? E depois, cara, eu mudei, né? Fui evoluindo, fui para outra incorporadora e tal. E em 2016, cara, o mercado tava com uma crise, né, gigante. Eu lembro bem, a gente sofreu muito aqui também, é uma história que eu conto muito aqui nos nossos webinários, né? A gente tinha o maior correspondente bancário de crédito imobiliário do Santander. E aí, da noite para o dia, o Santander decidiu sair do Brasil por causa da situação econômica que a gente estava vivendo pré-impeachment da Dilma. E aí estava bem intenso mesmo. Eu lembro bem, eu vivenciei ter que fechar uma empresa por causa da situação econômica. O setor de venda imobiliário comercial, principalmente, foi lá embaixo d'água, né? Então, foi um negócio que o comercial sofreu muito. Você vê aquelas ruas, isso foi o Brasil inteiro, né? Aqui fica mais perto da gente, mas você via ali aquela Ayrton Senna, que tinha um monte de empreendimento comercial lá, nego dando. Você chegava lá, tipo, 4 anos depois que o troço estava construído no térreo, que seria o melhor ponto, as lojas ainda no tijolo lá dentro. Você botava a cara no vidro, tava tudo ainda no contrapiso. Ninguém nem mexeu naqueles imóveis durante 4, 5 anos, né? Fora que as unidades todas vendo, aluga e nada cheio, né? Era o maior negócio da época, né? Aluga-se. Mas e aí, me conta, como é que você vai pro empreendedorismo, né? Em que momento você vira a chave de funcionário para começar a empreender? Como é que foi essa... Assim, na verdade, cara, o meu perfil profissional, né, dentro do mundo corporativo já era de empreender dentro da empresa dos outros. Né? E eu também já empreendia, né? Porque você comprar terreno, flipar, não, isso com certeza. já é um business, né? Sim. Então, assim, e aí eu saí da incorporação em 2017, 2016, fui trabalhar com e-commerce de telefonia celular. Eu lembro bem dessa época, foi quando a gente se conheceu. Exatamente. 2018 ali, 2017. E aí eu implementei essa área de e-commerce da empresa de telefonia celular de um amigo meu. E aí foi bem bacana também, porque aí foi uma outra escola, né, no mercado que eu não dominava. Mas aí eu procurei um cara que dominava e-commerce, paguei uma mentoria. Ele me ajudou a montar um business plan de como a empresa poderia entrar nesse mercado. E aí... Peraí, um segundo só. Eu queria só fazer um adendo aqui. Ele falou uma coisa extremamente importante que eu acho isso muito valioso, né? O quanto que muitas vezes, quando você quer aprender sobre alguma coisa, sobre algum mercado que você não tem conhecimento,
como que é muito mais rápido você buscar alguém que tem conhecimento. Você falou agora, né? Eu busquei um mentor, paguei uma mentoria e fui entender sobre o mercado. Né? Às vezes a gente quer quebrar a pedra lá, né? Para fazer a construção toda, e alguém que já passou por aquilo pode te economizar ali anos-luz de conhecimento. Muito legal isso aí que você falou. É verdade, isso é uma boa observação, porque assim, esse meu amigo falou assim pra mim, cara, realmente eu tenho que montar uma operação online aqui. Não dá pra ficar só no físico. Mas é o seguinte, você vai ter que apresentar um business plan de como eu vou entrar nisso pro comitê da empresa, e o comitê vai decidir se te contrata ou não. Então, assim, eu não tinha saída. Eu tinha que aprender. Então, eu peguei do meu bolso e, cara, quanta gente está disposta a pegar do teu bolso e contratar um profissional para te ajudar a montar um business plan sem saber se você está garantido de entrar nessa vaga ou não? Lá, Entende? Então, assim, eu peguei esse cara, eu não sabia quais eram, né, os players desse ecossistema de e-commerce. Ele me ensinou, eu aprendi e consegui, né, ter esse business plan aprovado, e fui contratado como gerente de projeto e toquei esse projeto lá. E aí, em 2019 para 20, assim, eu fiquei de 17 a 19 nessa empresa. E aí eu quis voltar para o mercado imobiliário, né? O Brasil tinha mudado, estava com juros baixos na época, né? E o mercado imobiliário estava voltando. E aí, cara, eu me lancei de volta para o mercado imobiliário, e aí fui para Brasil Brokers como CEO de uma plataforma online de leilão de imóveis. E, cara, em 2 meses a Brasil Brokers cancelou todos os projetos que não eram core business da empresa. E o meu projeto era um deles, né? Não era compra e venda de imóvel. Uhum. E eu me vi de novo com uma mão na frente e outra atrás. Só que aí, cara, a galera de tecnologia que me ajudava com esse projeto de leilão de imóvel lá falou, pô, Igor, se a Brasil Brokers te autorizar a tocar esse projeto de maneira independente, eu te ajudo a captar recurso e a gente monta uma startup do zero. Tá na pilha? Eu falei, beleza. Eu falei com o Cláudio Hermolin, pedi autorização dele, ele me autorizou, ele era o CEO da empresa na época. E aí ele me autorizou, eu sentei com o Pedro Borlido, que era o gestor de novos negócios lá da Brasil Brokers, era o cara responsável por todo o desenvolvimento do estudo de viabilidade desses negócios que a Brasil Brokers fazia. Ele virou meu sócio no negócio. Então eu era a cabeça comercial marketing e o Pedro era a cabeça financeira. A gente montou um business plan, cara, uma apresentação, e veio a pandemia. E aí a gente começou a apresentar para fundo de investimento através de Zoom, uma startup de leilão online de imóveis. Cara, e aí a gente não conseguiu exatamente captar o recurso, mas a gente fez uma troca, né? A gente acabou se tornando sócio da Expir, que já era uma startup consolidada que ajudava incorporador. O Edson estava lá, não estava? O Edson, que era da Ágora? Não. Na verdade, a Paramis Capital, ela era a sócia majoritária da Expir. A Paramis Capital é um IB, né, que fazia muito CRI, CRA, né, e M&A, mas a grande maioria das operações eram voltadas para o mercado imobiliário, era de CRI mesmo. E eu esqueci o nome dele, cara, não é Edson, não. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Não tem problema. Era um dos sócios da Ágora, sim, ele tinha participação na Paramis. Legal. E né, em paralelo, ele tinha participação na Expir também. A Expir ajudava a incorporadora a captar recursos, né? Porque assim, para você fazer um CRI, o custo de você operacionalizar tudo isso é um custo alto, então só se justifica... Se você for captar milhões. Exatamente. Da ordem assim de 10 milhões para cima. Então, muitas vezes o incorporador precisava de 3, 4 milhões. Não se enquadrava no CRI. E não se enquadrava num CRI. E a Expir entrava ajudando nisso. Né? Fazia SCP? Fazia uma SCP? A gente fazia uma CCB e fracionada. Então, era uma CCB fracionada, dividida entre vários investidores, né? E com uma taxa. Então, só para o pessoal que está escutando aqui, às vezes não está sabendo esses termos, pessoal, a gente está falando abaixo do CRI crédito para... São fundos que geram crédito
para investimento imobiliário, né? Então, são fundos específicos para alocação de dinheiro em crédito imobiliário. E aí, como ele falou assim, o custo fixo para você montar um fundo disso, ele já parte de um valor que não vale a pena se você for fazer uma ordem de 3, 4 milhões. Então, na ordem de 3, 4 milhões, existem outros instrumentos jurídicos que dão proteção para os investidores, para todo mundo, só que a estruturação jurídica dele é uma estruturação mais leve, muito mais barata para viabilizar essa história, dar segurança para todos os players e os ônus e os bônus dos resultados daquela operação. Perfeito, Não é perfeito. isso? Basicamente, a diferença é o seguinte, quando vocês estão no mercado financeiro, cara, porque assim, parece que quando você vai comercializar isso na CVM e tal, né, você precisa ter alguns tipos de chancelas, né, de órgãos, sim. né, porque você vai comercializar isso no mercado aberto e tal. Cria um CRA, vem CVM em cima, é Banco Central, é tua autorização de tudo, é auditoria, compliance. É um peso burocrático muito maior. Uma administradora externa, um compliance externo atuando junto, é uma estruturação imensa. Não vale a pena, como você falou. Acho que talvez 10 milhões seja até pouco hoje em dia. Assim, talvez não. Hoje você não faz um CRI com menos de 20 milhões. Faz. Hoje em dia, né? Mas assim, isso muda, né? Vai mudando, inflação. A gente piscou ali, a inflação leva os números para outro patamar. Né? Então. Verdade. Então, assim, e aí, da XP, fiquei 1 ano lá. Pra galera aí que tá ouvindo a gente, cara, startupeiro, cara, não tem uma remuneração boa como executivo, você tá muito vinculado ao equity, né? Então, se a empresa não valorizar, você não tem ganho. Então, assim, eu precisava fazer dinheiro, tenho uma filha e tudo. Então, passou 1 ano, a empresa não andou como eu gostaria que andasse. Eu falei, pessoal, eu preciso correr atrás das minhas coisas e tal. Não tem mais prazo para esperar a maturação desse equity, né? E aí, saí. E aí, cara, eu pensei o seguinte, eu quero montar um negócio agora que assim, eu trabalhando com incorporação, cara, você... Cara, anda de carro pra cacete, né? Por exemplo, a gente tinha incorporação em Rio das Ostras, Macaé, Campos, Subúrbio, Recreio. Então, cara, eu vivia dentro de um carro em trânsito e tal. Então, assim... E hoje aqui no Rio tá até muito mais perigoso, né, cara? Exatamente. Essa locomoção aí, pra quem é daqui do Rio, sabe o que eu tô falando. Você dá uma volta de linha amarela, linha vermelha, linha Brasil, pra lá e pra cá. A tua exposição é muito maior, né? Então, assim, quanto mais você se expõe, mais risco você tem. Sim. E assim, eu falei, cara, eu quero um negócio que eu trabalhe perto de casa, que eu evite pegar carro, que eu trabalhe com desenvolvimento de pessoas, que é uma coisa que eu gosto. Quero trabalhar com um negócio que não tenha limite de ganho. E, cara, a corretagem é um negócio, né? Muito, muito assim, né? E aí eu pensei, cara, vou montar uma imobiliária voltada para alto padrão. Então, toquei esse projeto. Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia, né? Um diferencial para tratar esse tipo de imóvel, esse tipo de cliente. E, cara, e aí desde então, desde 2020, final de 2021... Você tá no ramo de corretagem. Exatamente. Legal, aí eu quero fazer uma pergunta para você agora sobre esse ramo, né? Por muitos anos eu escutei assim, né, que o corretor era aquele cara que não deu certo na vida, ele não tinha mais o que fazer, e aí ia para a corretagem. Eu quero que você... Eu conheço o mercado, sei o quanto que tem de corretores, a diferença de um bom corretor para um corretor medíocre, né, na média. Acredito muito na profissão, mas eu queria que você, um especialista que vive o mercado, falasse para o nosso público, né, como é a sua visão do mercado de corretagem, o mercado de corretor, o que ele precisa ter, o que você enxerga da profissão. Queria que você falasse isso aí para o pessoal. Bem, eu acho que é o seguinte, gente, eu acho que ainda existe esse olhar, tá? De uma pessoa que não deu certo em outro ramo e tenta a corretagem, né? Porque na corretagem você não tem limite de idade, né? Como você não é uma pessoa remunerada, você é um profissional liberal, você pode ir lá e tentar. A barreira de entrada é muito baixa, muito baixa, né? Mas assim, eu tenho visto que com a evolução de mídia social, né, Netflix falando de corretagem e tal, não sei o quê, as pessoas perceberam que a corretagem na verdade, um instrumento, um canal, tá,
para quem realmente quer trabalhar e realmente mudar de patamar financeiro, é um canal muito meritocrático, tá? Então, as pessoas começaram a perceber que se eu souber investir na minha imagem, na minha qualificação, se eu for realmente um bom profissional, eu tenho possibilidade de sair do zero para um salário de 40 mil mês em coisa de 3 anos. Legal. Né? Muita gente se ilude, acha que, cara, vai entrar na corretagem e no mês seguinte está ganhando 40 mil por mês. Não é assim. Mas, cara, vamos analisar uma coisa aqui. Para você ganhar 40 mil mês no mundo corporativo, CEO. É executivo. É executivo. O caminho, né? A jornada ela é muito mais longa e muito mais difícil. Olha na tua história o que você falou, né? Só ao longo da sua história a gente passou por 2 grandes crises que afetaram o Brasil inteiro. 2008 e 2016. De 8 em 8 anos. Ó, daqui a pouco a gente já tá numa outra. Teve a 20, 8, teve a pandemia. 16 e 20, que 8, foi a pandemia. 16, 20, pandemia. Perfeito. E assim, falar em 3 anos de uma jornada para você ganhar 40 mil é muito pouco. Eu acho que você falou uma coisa antes, enquanto a gente estava almoçando, que eu gostei bastante, né? Eu acho que isso é uma percepção. Inclusive, hoje eu estava ali no empreendimento, falando com um gerente de corretores, e eu vejo que existe uma limitação, às vezes, do corretor de achar que ele só vai poder ganhar dinheiro através da corretagem. E aí você falou lá no almoço um diferencial que eu falei, putz, se o corretor entender que ele tem um patrimônio extremamente grande na mão dele, que é um lead qualificado, que eventualmente não vai comprar o imóvel com ele, mas é uma pessoa que tem renda. A pessoa que vai comprar um imóvel em Ipanema não é uma pessoa que não tem capacidade de comprar outros produtos. E se ele se especializa em alguns produtos que podem também ali remunerar ele bem, cara, ele nada de braçada. Fala aí o que você falou pra gente. O corretor que é um cara que está antenado e procura se capacitar e tudo mais, né? E o cara tem essa mentalidade empreendedora, ele consegue olhar, né? Como você está numa loja, né? Sei lá, na Diesel. Na Diesel, você, basicamente, quem entra lá, você vai pensar que vai comprar um jeans. Mas, cara, você pode vender o jeans, um tênis, uma camisa, boné, enfim, um relógio, sei lá. Fato é que, cara, o cliente que entra para um corretor para comprar um imóvel e o corretor sabe traçar bem o perfil desse cara, ele consegue realmente passar credibilidade. O cara mostra que é um cara que entende o que é taxa de juros, entende o que é um movimento econômico, entende, né, enfim, o que é um PMT, o cara sabe basicamente, né, matemática financeira e tudo mais. Ele é um cara que, cara, ele pode ganhar grana vendendo consórcio. Porque hoje em dia, assim, você só vai fazer um financiamento de um imóvel se você for comprar um imóvel naquele momento. Agora, um consórcio você pode fazer a qualquer hora, né? Então, qualquer pessoa é um potencial comprador de consórcio, seja de carro ou de residência. E a gente vive numa sociedade, cara, que existe uma cultura muito forte imobiliária, né? Você vê... muito influenciador aí de mercado financeiro vai te falar, não vale a pena comprar imóvel. E esse cara tem um imóvel próprio. Eu tenho batido muito nessa tecla. É impressionante isso. E o comparativo chato que é aquele assim, o imóvel hoje, o aluguel tá te dando 0,5%, não sei o que, tal. Você esqueceu do ganho de capital do imóvel? Assim, 0,5% que ele te dá, você pode pegar ele e fazer fogueira todo mês se você quiser, que no final de 5 anos, o teu imóvel que valia X, vale X vezes 2, sei lá. Claro. Esquece dessa parte da conta, né? Porque se você tirar cartesianamente, né? Renda fixa tá dando 1%, aluguel dá 0,5%, melhor renda fixa do que aluguel. E o imóvel que está valorizando? Não, assim, mas eles eu acho fazem que... a conta como se o imóvel fosse flat. O imóvel vai ficar nunca mais preço para sempre, nunca mais vai mudar. Não, e o pior é o seguinte, cara, isso aí é o típico comportamento de quem quer comparar 2 coisas diferentes e colocar elas no mesmo patamar, né? Porque assim, eu não estou falando para você que você não pode investir, ou seja, que você tem que investir em imóvel em detrimento de renda fixa. Não é isso. Você tem que investir em renda fixa, você tem que ter uma parte do portfólio em renda fixa. A gente vive num país com taxa de juro alto, então isso é um bom negócio. Você tem que ter parte do teu capital
em imóvel. Assim, É diversificação, né? eu já vi, vocês já viram uma ação, por exemplo, quem comprou a empresa do Eike Batista. Virou pó. Virou pó, não virou? A Agri é incorporadora mesmo. Virou pó. Virou pó. Virou pó. Beleza. Você já viu o imóvel virar pó? Não. Você compra um imóvel em Ipanema. Você pode ter 0,5% de rentabilidade. Tá, beleza. Eu não tô falando porque você só tem que comprar imóvel na tua vida. Mas, cara, eu não vejo o imóvel virar pó. Eu não vejo, desculpa. Eu nunca vi. A gente fez um conteúdo aqui de brincadeira com inteligência artificial, que foi um negócio, tipo, o cara chegava no shopping, como se fosse um repórter, e perguntava assim, oi, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Você sabe aquela história do senhor que comprou alguns imóveis como investimento e perdeu dinheiro? Aí a pessoa... Não, ele era porque não existe. Essa cara não tá sabendo porque simplesmente não existe. Fora caso, assim, o que a gente orienta muito aqui é para o pessoal que vem com o ímpeto de formar patrimônio, principalmente para alavancagem. Pô, eu não vou mandar o cara alavancar, isso vai depender muito do apetite de risco dele, mas o ideal é você não mandar o cara alavanca num comercial que vai ser lançado lá não sei aonde. Vai lá em Ipanema e pega um imóvel, quarto. Ah, só tem 1 milhão? Vai pegar um quarto de sala lá em Ipanema, cara. Ontem eu fiz um exercício com meus sócios, né, do escritório de investimentos. E aí a gente estava conversando, né? E aí um deles me perguntou, imagina que você tem 10 milhões de reais, você só pode comprar uma ação, você vai ficar na UTI por 10 anos, você não pode vender essa ação, qual ação que você compraria? Aí eu fiquei pensando, eu falei, Itaúsa. Cara, você pega o gráfico dela de barras mensais, desde 2000 até 2025, é um gráfico que só sobe, é uma empresa extremamente resiliente, é uma empresa que paga dividendo. Eu falei, essa eu fico eu fico ali no CTI, eu fico em coma, tranquilo, eu nem vou levantar do coma, eu vou estar tranquilo. Mas eu tô falando essa história... Eu achei que tu ia falar VEG. A VEG é boa essa também. Tá com muitos anos de upside. Mas ela é mais... Eu tenho, inclusive, ela em carteira. Ela tem mais volatilidade. Mas eu quero saber de você o seguinte... Qual que é a Itaúsa sua do mercado imobiliário? Você falou de Ipanema e tudo mais, mas qual que seria o bairro, a região, para eu comprar um imóvel, para eu comprar um imóvel e investir tranquilamente, aquele certeiro que eu falo o seguinte, a probabilidade de você perder dinheiro nos próximos 10 anos é nula. Eu acho o seguinte, tem duas coisas que eu acho que é importante, porque assim... Isso, dá o pulo do gato. Eu quero o pulo do gato pro nosso público. Eu quero convidar a galera para pensar, tá? É o seguinte, não adianta só falar a minha opinião, mas eu quero trazer uma coisa assim, ver se faz sentido, ver se é coeso, né? O Rio de Janeiro é uma cidade turística, tá? Então, se você olhar para o teu imóvel do ponto de vista turístico, você vai ter pouquíssimas chances de perder dinheiro. O exemplo aqui, a Venezuela está há muitos anos ferrada, mas uma economia que continuou funcionando na Venezuela era o turismo. Você continuava indo lá, né? É perto de Curaçao, sei lá o quê. A gente passou, exatamente, a gente passou muito tempo vendo a Argentina quebrada. A gente tirava a onda dizendo que ia pra Argentina tomar vinho barato, viajar barato. Eu não tirava onda, não. Eu fui ano passado e paguei tudo caro. Mas aí o jogo virou. Eu tô lá brincando. Em 16, e aí agora 17 tava barato, né? Não, tava o peso argentino valorizou e o real desvalorizou. Então criou um gap gigantesco, né? Cara, eu fui lá ano passado, agora em novembro, tava tudo muito caro. Não, mas o que mudou é que agora a gente tá sendo visitado pelos argentinos. Exato. É isso. O jogo virou completamente. Mas o meu ponto é, a Argentina continuou sendo um polo de turismo. Com certeza. A economia interna poderia estar quebrada, mas o fato da economia interna estar quebrada atraía uma oportunidade de turismo ainda mais barato. Então as pessoas iam e gastavam muito com turismo. Você ia e gastava uma fortuna comprando vinho. Verdade. Essa tua viagem você deve ter sido muito mais ponderado em gastar. Com certeza. Na outra não, você voltou com caixas e mais caixas de vinho. Comeu nos melhores restaurantes. Mendoza, na Argentina, eu fui pra lá também dentro desse período aí. E o pessoal falava lá, cara, esquece peso, aqui já é dólar. Então, você tirou um centro ali que tem esse polo turístico, ele praticamente tá inelástico à Argentina. Ele meio que se isolou da Argentina em relação à economia e tal, e ele vira meio que um lenço para quem tá chorando ali, né? Tá todo mundo chorando, mas ali tá vendendo lenço. Então, realmente aquele ponto ali, acho que Rio de Janeiro ele tem um pouco, acho que seria até esse ponto que você ia chegar. Eu acho isso, porque assim,
Então, se você... Acho que tem 2 perfis de investimento interessante para você fazer, tá? Tem o perfil de um imóvel um pouco mais barato, um ticket um pouco menor, para um determinado público, que é um imóvel de quarto e sala ou kitnet em Copa, tá? Bom. E esse tipo de investimento na Zona Sul, eu acho muito interessante. Ele vai pegar, muitas vezes, gringo, tá? Beleza. E um turismo doméstico com um perfil mais econômico, tá? Se você pegar um imóvel de aproximadamente 100 metros quadrados ou 80 metros quadrados, 2 quartos, Leblon e Ipanema, você vai pegar um outro perfil. Você vai pegar um perfil muito doméstico. Quem vai morar mesmo. Não. Você vai pegar um perfil também de temporada. Tá. Só que é o seguinte, cara, quando você tem uma família... Aqui, não. Meu aspecto é o seguinte, quando você tem uma família de 3 filhos, você, no hotel, gasta uma fortuna. Uma fortuna. Se tiver uma menina, então, que não quer botar junto com os meninos, é um pra ela, um pra outro, casal, aí acabou. Exatamente. Então, assim, você é um perfil complementar a um hotel de luxo. A família iria para um hotel gastar uma fortuna, mas ela aluga um apartamento bacana de 80, 100 metros em Ipanema, Leblon, para ficar com a família. Sim. Entendeu? Então você pegou um outro nicho de mercado. E também um quarto-sala ou um kitnet em Leblon e Ipanema, você vai pegar o jovem, o casal jovem ou o executivo que está vindo a negócio e tudo mais, ou o próprio dono da empresa, o cara não quer gastar uma fortuna de hotel e tudo mais, mas quer estar walking distance de um bom restaurante, ou da praia, ou de uma academia que ele é filiado, às vezes uma Bodytech, uma Smart Fit e tal, não sei o quê, ele quer ficar no Leblon. Então, assim, eu acho esse tipo de ativo um ativo anticrise. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Esse tipo de perfil. Ele é a prova de pancadaria, tá tudo soltando fogo aí, ele não para. Se a gente for ver em termos de ticket, são investimentos da ordem de 500 a 1,5 milhão. Esse tipo de imóvel que eu tô falando. Se o pessoal chegar até aqui, nesse podcast, já valeu a pena. Quem pegar essa virada de chave, esse pulo do gato que o Igor trouxe, já valeu a pena todo o podcast. Lembrando que o cara tem alguns imóveis aí já vendidos nesse sentido, né, cara? Verdade. E assim, eu acompanho muita gente que faz esse tipo de negócio. Deixa eu te interromper também. Um segundo aqui. E aproveitar esse momento que você trouxe essa aula para os nossos telespectadores, para o pessoal aí, para os nossos seguidores, te entregar um presente aqui da Trino Capital. Porra, obrigado. Nossa maneiríssimo, hein, cara? Garrafinha, nosso kit Trino Prime. Pô, isso aqui é o tipo de presente bacana que você vai usar, né, cara? Maneiro. Cara, eu tô com a minha aqui, eu vou com a minha pra tudo, pro jiu-jitsu, pra academia, pra parada toda. Eu tava quase pedindo outra pra deixar uma aqui só no trabalho. Não, e é irado, é bonito, né, útil, cara? Porque não adianta você dar um presente, né, que o negócio é todo paraibado, a marca tá bonita. Muito legal, cara. Legal. Super bom gosto. Vou aproveitar então o momento presente, vou dar um presente. Opa! Boa. Que honra. E, ó, a gente fez uma bolsa, a gente presenteia, né? Poxa, que lindo. Os nossos proprietários e compradores aí. Valeu. Ó, uma bolsa de linho aqui. aí mais voltada pra praia, assim, né? Quitéria, Imóveis Boutique. Quem quiser, comprar imóvel na Zona Sul, sem sombra de dúvidas, aí a gente aqui assina embaixo, é um parceiro, amigo, confiança 100%. Agora eu vou fazer uma pergunta, aproveitar que você deu esse presente pra gente. Eu queria que você falasse um pouco quais são os riscos que você pode se envolver com um corretor que não esteja trabalhando de forma ética. Eu acho que isso acontece em todo o mercado, a gente sofre muito aqui no mercado de venda de consórcio, existem muitos vendedores de consórcio. O nosso maior problema aqui é o seguinte, Igor, é o vendedor de consórcio que te promete contemplação. Ele fala, Igor, compra um consórcio comigo, paga 6 parcelas, no 6º mês você vai ser contemplado. Isso gera um problema muito grande para a nossa classe. Queima, né? Queima. E não é assim que a gente trabalha e tudo mais. Eu queria que você falasse do seu mercado e eu vou acabar aprendendo com isso, porque eu não sei. Gente, eu acho que assim,
isso para mim, né? Eu costumo sempre tentar ver as coisas do metade do copo cheio, né? Sempre. Então, assim, isso acaba se tornando uma grande oportunidade pra gente que trabalha certo. Com certeza. Sabe? Porque, realmente, acho que o ramo de venda de carro, imóvel, consórcio, né? Tem muita margem para pessoa mal intencionada pegar uma pessoa... Pilantragem, né? Fazer uma pilantragem, né? Então, assim, o que eu acho muito importante, primeiro de tudo, é você cobrar do corretor de imóvel a carteira credenciada do Cresce em dia e ver se o cara realmente é um cara credenciado. Outra coisa que eu acho importante as pessoas evitarem é comprar imóvel ou colocar imóvel à venda com um corretor autônomo, que não tem uma empresa, não tem um lugar estabelecido, né? Porque você toma uma volta, você vai reivindicar onde? Entende? Legal. Então, assim, quando você está lidando com um corretor que é associado a uma empresa, né, com endereço fixo e tudo mais, você tem outras formas que não só o contato com esse corretor de averiguar a procedência, né, a reputação desse corretor / empresa, né? Então, acho que a gente nunca vai estar 100% resguardado de nada, mas são formas da gente, né, minimizar. minimizar. Né? Eu acho que o trabalho é minimizar o risco. Já né? chegou caso aqui, cara, por exemplo, no consórcio, do cara era vendedor de consórcio, a mulher falou, pô, eu tomei uma volta porque eu depositava o dinheiro das parcelas do consórcio na conta do cara, sabe? Tipo assim, não, deixa que eu pago aqui pra você, cara. No final das contas, ele tava tomando aquele dinheiro, imagina dela e mais de quantos, fazendo assim, um baita de um estelionato ali, né? Transvertido ali de uma boa pessoa, de um corretor ou de um vendedor de um produto X ou Y. Isso aí tem em todo lugar. Carro tem um monte, bolo pra caramba. Vou te fazer outra pergunta agora aí. Qual que foi o imóvel mais valioso que você já vendeu aí nessa tua jornada aí, né, dentro da sua empresa, né, dos seus corretores? Qual que foi o ticket maior? O VGV ali. Olha, o último imóvel assim que a gente vendeu de um valor alto foi uma cobertura no Leblon, agora no final do ano, de 8.200.000. Foi o último imóvel de um valor assim mais expressivo, né? Parabéns, cara, que legal. Foi uma venda bem legal, né? Foi o David que fez essa venda, aquele corretor que eu estava te falando. Que legal, cara, então, que legal. Assim, vou ligar para parabenizá-lo, é muito gente boa. Foi bem bacana. Então, essa foi a última grande venda, assim, e a gente já tá de olho na próxima, né? Exato, acho que... Essa já é passado. A vida do vendedor, ela é sempre assim, né, cara? Ele tá sempre olhando para frente. Eu acho que é um aprendizado até para a vida, né? Às vezes as pessoas que ficam olhando muito para trás e tudo mais, ou recordando muito, só vivendo do saudosismo, ou até de uma amargura, né, passada, eu acho que a mentalidade do empreendedor é olhar para frente, né? Mas assim, uma coisa que eu queria entender, assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu, né, até meu vizinho, ele é ortopedista, né, de cirurgião ortopedista, e ele, cara, tá investindo pesado em comprar imóvel e flipar. Legal. Né? Uhum. E uma coisa que, assim, que eu já até falei com ele, falei, cara, você já procurou saber de consórcio e tudo, porque, assim, ele tem usado muito, né, para a TIR dele ficar maior, ele tem usado financiamento. Sim. Né? Mas, assim, se ele tá olhando do ponto de vista de negócio, é um negócio que ele tem, né? Eu acho que ele já deveria estar olhando esse negócio com mais planejamento. Sim. Como é que vocês acham, assim, que... Porque, assim, uma coisa que eu penso muito é em formar patrimônio, né, pensando na minha aposentadoria, né? Empreender é muito bom e tudo mais, mas eu acho que chega uma fase da tua vida que você quer um pouco mais de sossego. Estabilidade, digamos assim, né? Sossego a gente não necessariamente vai ter. É verdade. Mas, assim, é mais estabilidade, né, financeira, pelo menos, né? Então, assim, como é que o consórcio pode ser... Porque ele, de repente, pode até estar ouvindo a gente também, até uma forma de eu conversar com ele. Tem várias formas. Eu brinco que o consórcio ele é muito parecido com o Bombril, né? Ele tem 1001 utilidades.
Eu acho que a forma como ele está fazendo, alavancando na flipagem, através do financiamento, ela é mais eficiente, financeiramente falando. Agora, ele pode utilizar o consórcio como uma ferramenta também para acelerar. Mas, principalmente, se ele já tiver algum imóvel dele próprio quitado. Porque aí ele pode usar o imóvel dele quitado como garantia para levantamento de capital para comprar os imóveis dele como flipagem. Isso várias administradoras permitem. Agora, se ele compra com consórcio e logo em seguida ele vende aquele imóvel que está alienado com aquele consórcio, ele perde a maior vantagem do consórcio, que é não pagar os juros. Mas quando você quita o financiamento, você faz o melhor movimento, que é você estar eliminando os juros futuros. Você usa o dinheiro grande do banco e você vai pagar os juros de acordo com o prazo que você está exposto. Agora, dele, né? Como é que é o nome dele? André. André, se você estiver me escutando e você está querendo formar aí patrimônio, você como cirurgião, ortopedista, o consórcio ele é uma excelente ferramenta também para você ir formando patrimônio e vai te gerar renda não só necessariamente na flipagem. Um imóvel de aluguel de temporada, como o Igor agora falou, que é o imóvel mais resiliente. O que a gente indicaria assim, para ele dentro da composição de diversificação dele, né? Ele, por exemplo, ele, com certeza tendo isso, ele, enquanto o imóvel está vendido ou não, esse dinheiro deve dormir na renda fixa, né? Tipo, se esse recurso dorme na renda fixa, possivelmente ele já tem alguma coisa de alguma carteirinha de ações que seja pequena. E aí, no setor imobiliário, ele é um pouco parecido com o setor financeiro, né? O setor financeiro, geralmente, a gente divide em dois lados, né? Mercado de renda fixa e mercado de renda variável. No imóvel, você também tem as categorias ali. Ele está fazendo flipagem, ele está fazendo uma operação de especulativa. Ele entra no mercado, se expõe ao risco imobiliário durante o tempo que aquele ativo está comprado e depois ele sai do mercado imobiliário. Se no meio dessa saída dá uma pandemia dessa, a Selic vem a 3%, talvez ele fique até sem ativo para fazer alguma coisa. Então, se ele já tivesse, por exemplo, ao mesmo tempo que ele está fazendo essas operações, mas ele está gerando imóveis para ele patrimoniar para médio e longo prazo, imagina, a gente está falando de flipar, você fala para o cara, você quer flipar em 6 meses? Ele, vamos embora, 6 meses é isso. Agora, você quer fazer uma operação estruturada que eu vou te dar um retorno gigante e você vai comprar esse imóvel por 20%, 30% do valor dele e ele vai ficar te pagando equity aí até tu dizer chega para os teus filhos, para tua mulher, para tua família inteira e para gerações atrás da sua família, que se tu educou bem teus filhos para isso. E aí a gente viu na pandemia assim, aqui no Rio de Janeiro tem muito o coroinha português que tem 30 imóveis aqui de aluguel. Cara, quem era rentista naquela continha maneira, 0,5% na Selic, 1%... Hoje, naquela época, a continha não fechava, que a Selic foi derrubada a 3%, 2%, o cara não estava rentabilizando nada, dinheiro parado na conta, e ele não tinha fonte de renda, que antes era a renda fixa. Então, talvez a diversificação, até para esse cliente que gosta do setor imobiliário, é uma boa. O que eu recomendaria para ele... Entendeu? O que eu recomendaria para ele, inclusive, é uma reunião, um diagnóstico, que é um produto que a gente tem muito aqui, que é um diagnóstico patrimonial para entender a composição toda dele de ativos financeiros que ele tem, até porque se ele gosta muito de flipagem, o consórcio, como eu disse anteriormente, ele é uma caixinha multiuso, ele também pode ser utilizado como flipagem. Inclusive, é a estratégia hoje mais comprada pelos nossos clientes. É o cliente que compra o crédito, o consórcio como um crédito, espera a contemplação e vende ele. Eu brinco que a gente trabalha aqui muito parecido com um produtor. Não tem um produtor de café, que ele pega a semente do café, planta, espera a colheita e vende o café pronto? A gente compra o crédito, planta, a gente vende rega... os terreninhos de semente de crédito. De crédito, exatamente. Só que a gente tem uma engenharia de contemplação para acelerar. Qual que é a grande problemática do produto de consórcio? É a previsibilidade. Então, tudo bem, se eu plantar um café, eu sei que eu vou colher aquele café em 6 meses. Mas e se eu plantar um consórcio? Quanto tempo eu vou demorar para ter essa colheita? Como ela tem pouca previsibilidade, o nosso trabalho é acelerar a previsibilidade. E a gente consegue aí, estatisticamente falando, Igor, uma contemplação média de 36 meses.
de acordo com estratégias que a gente, às vezes, envolve um pouco de dinheiro, às vezes envolve disciplina, que o cliente não pode atrasar a parcela. Então, tem que entender também um pouco do perfil, mas é aquilo. Se ele gosta de flipagem, se ele gosta de movimentos mais especulativos, o consórcio também é uma ferramenta para ele. O mais importante é no início a gente resolver nessa reunião de consultoria e tal, ter muito claro que é igual um médico, velho. Isso aí é igual um médico. Você chega lá com a dor... Você tem o cara fala, meu irmão, tira a roupa, vira de cabeça para baixo e tal. Você vai fazer, porque o cara, ele é o profissional que vai entender. E meio que, entre aspas, a gente fala assim, não vou ular ele, né? Mas quando a gente vai dar uma consultoria, assim, cara, tira a tua roupa financeira e deixa eu ver tudo que você tem, porque eu vou te dar a melhor consultoria se eu conseguir enxergar todas as frentes. Se o cara fala para mim, pô, não vou falar na reunião que eu tenho 2 milhas aqui em renda fixa quieto. Muda todo o cenário dele. Quer dizer, eu posso estar subavaliando o risco dele ou sobreavaliando o risco dele, entendeu? É um trabalho de anamnese que a gente faz, muito parecido com o médico. E a gente fala muito da personalização do atendimento. E eu acho que na corretagem deve ter isso também, né? Com certeza, se vai uma família com 3 filhos, provavelmente o produto ideal para elas é diferente de uma família de solteiro. Eu acho que muda, dependendo da idade, dependendo dos gostos e tudo mais. Então, isso no ramo de... né, você vai para um... Eu brinco muito com o Felipe, né? Se um personal trainer quiser passar a mesma série de academia, que passar para o Felipe, passar para mim, vai dar problema. Ele luta jiu-jitsu, eu jogo tênis. São funções diferentes que a gente quer, né? A gente quer características diferentes dentro de um treino. Isso é muito importante também no mercado financeiro. Não desmerecendo ninguém, mas a gente vê no mercado de consórcio, muitas vezes, o vendedor de cotinha, né? Um crédito de 100 mil é R$300 a parcela. A gente não gosta disso. E se dane se o cara daqui a 3 meses estava entupido, gerando 30% da renda dele em parcela de consórcio? Quer dizer, cara, alguém cai no chão, uma coisa acontece ali no meio do caminho, ele vai precisar acessar, cara, aquilo ali está esmagado já no ponto dele, e não é para ser assim. Às vezes no financiamento, se o cara fez lá, cara, eu tô no aluguel, olha só o cenário, o cara tá no aluguel, pô, morrendo todo mês ali R$5.000, mas ele tem uns 200, 300 prata na mão ali, que não é o suficiente para comprar um imóvel de 1 milhão, mas é o suficiente para ele dar a entrada e substituir o aluguel pelo financiamento. Às vezes, para esse cara, nesse momento da vida dele, aquilo é o melhor ele fazer. Ele não vai aguentar pagar o aluguel mais o consórcio, e aquilo vai virar um desespero na cabeça dele, porque ele vai estar tendo que, às vezes, tirar mais do que 30% da renda dele, e vai fazer falta em algum ponto aquilo para ele, né? Então, é muito de entender qual que é a situação. Não tem uma fórmula de bolo. Fórmula de bolo, né? Então, tem que entender a situação da pessoa para tu adequar e não deixar o cara se enforcar numa parcela. Acho que o mais importante também é isso. A gente fala aqui e bate isso. A gente teve um movimento muito legal aqui, Igor, que eu não sei se você sabe, mas durante 9 anos, né, a gente trabalhou vendendo consórcio muito dentro do nosso escritório de investimentos. Nosso escritório de investimentos, que é ligado à XP, ele não é um escritório muito comercial. A gente atende principalmente, majoritariamente, familiares e amigos. Cara, a forma de você vender para um familiar e para um amigo, ela tem que ser assim, redondinha. Então, é essa cultura de vender para um familiar que a gente levou para os nossos clientes e que tem dado certo, graças a Deus. Então, é individualizado também. O que eu vendo para o meu tio não é o que eu vendo para o meu irmão como produtos financeiros. Vai ser a mesma coisa dentro de um projeto de consórcio. Legal essa pergunta. O objetivo aqui também não é ficar fazendo merchan, acho que é bater o papo. Eu tenho uma pergunta pro Igor, cara. Por favor. É uma pergunta que depois vamos ver se a gente consegue trazer alguém da política aí, mas eu tenho certeza que você vai ter uma noção aí de como é que anda isso. O que você acha que acontece com o Rio de Janeiro se resolve essas questões de segurança pública? Cara, o que você acha que dá uma loucura no mercado? Então, eu estava vendo até há pouco tempo, lendo uma matéria a respeito do André Esteves, né? Que ele tá vindo, né, cara? Comprando muita coisa aqui. Inteiro, né? A matéria falava isso, né? Então, assim, eu acho... e aí, um pouco da matéria era o seguinte, que não é informação privilegiada. É ativo barato sendo comprado, né, porque tá a preço de banana e tal. Pô, ele comprou Ilha Pura.
Comprou Ilhapura, comprou... Tá comprando prédios prédio. Tá comprando da prédio. Praia do Flamengo, entrou como braço financeiro Hotel. da Cirela para lançar mais de um bi aqui na Barra. Teve hotel também, não teve? O Fairmont e o Sofitel de Ipanema. Fora outros hotéis que ele comprou pelo Brasil e tal, mas assim, olhando para o Rio de Janeiro, o que eu acho, tá? E ele é um carioca. Ele é carioca. Ele é um Na carioca. Tijuca. Quando eu olho esse tipo de movimento e tentando ancorar com a tua pergunta, eu vejo assim, seria o sonho de consumo de todo carioca, né? E principalmente quem é empreendedor. Uhum. E se você tem um restaurante na cidade, se você tem uma incorporadora, qualquer negócio que você vende aqui, tanto para o público local quanto para o turismo, isso seria, né, a melhor coisa do mundo. Se o Rio de Janeiro já bomba da maneira que bomba, sendo violento, imagina a propaganda seguro. horrível, né? Assim, tipo, pra mim eu acho horrível. Parece que se eu vejo de longe alguém vindo pra cá assim, cara, olha o maluco, bora pegar uma praia na faixa de Gaza, assim, tipo, né? Eu não iria pra faixa de Gaza lá em Israel pegar uma praia lá, sabe? Tipo, nem que fosse, tinha que ser muito, 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 muito bacana pra você se arriscar nesse nível. Exato, mas como eu tava falando pra vocês, eu tento olhar sempre a metade do copo cheia, né? Então, assim, se o André Esteves, que é um cara com forte influência em Brasília, e a gente vive num país que a gente sabe como é que as coisas se movimentam sim. e como é que as coisas andam. Tá fazendo uma posição tão grande no Rio, assim, para esse ativo dele valorizar e ele ganhar grana e vender, ou para esse ativo dele valorizar e ele realmente ganhar dinheiro, gerar dividendo retendo naquilo, o ativo, qualquer uma dos dois cenários, o Rio de Janeiro precisa sair do estágio que tá e ir para um estágio melhor, concorda? Sim. E assim, por mais que ele Esse não cara seja não vai dar um cara... ponto sem... Né, Por mais que não seja uma atitude com informação privilegiada diretamente, eu acredito que ele é um cara com forte influência na política no momento que ele decide ser. Então, no momento que ele vê o dele na agulha... Ou ele já botou o dele na agulha sabendo que a ponta tá certa, né? Exatamente. Eu acho mais por esse lado. Mas porque eu acho que, cara... Ou acho que agora que ele botou o dele na agulha, ele vai se movimentar pra fazer para a coisa garantir que acontecer. determinados políticos sejam eleitos, que ele sabe que são caras que vão fazer o que tem que ser feito para o Rio de Janeiro melhorar. Enfim, eu tô vendo por essa linha. Eu acho que, assim, é um momento bom para comprar. Tinha acho que é Maurício Meirelles, que é um comediante e tal. Ele fala assim, pô, pessoal, deixa essa violência aí como é que tá, porque senão eu não consigo mais morar no Rio de Janeiro. O preço, esse troço vai virar Dubai, vai virar... Não, e assim, a gente vê muito cliente e pessoas, né, falando o seguinte, não, mas o imóvel tá caro, tá difícil de conseguir financiamento, não é a hora de comprar, né? A hora de comprar quando for vai estar o dobro do preço. Aí você fala, cara, se a Selic tá a 15 e o imóvel, sei lá, tá a 3 milhões, você acha que com a Selic a 6, com crédito incentivado, o imóvel vai ficar mais barato ou mais caro? É isso aí. Porra, né? A gente, então, a gente dá aula no webinário falando sobre isso. É muito sobre isso. Não, então, e tem assim, história. Cara, o 2008 que você não falou... é minha opinião, isso é um fato, pô. O 2016... A gente viveu isso, né? 2010, 2011. Sabe o que eu vivi aqui, ô Igor? Eu peguei 2 casos reais em que o comprador deu sinal para o vendedor, começou o processo de financiamento, foi o vendedor cancelando a opção de compra e venda, pagando a multa do sinal dobrado, porque ele em um mês recebeu uma oferta 15%, 10% mais cara do valor do imóvel e ele acabou tendo uma rentabilidade gigantesca por causa disso. Então, eu acho que isso vai acontecer novamente. A gente teve lá em 2010, 2012, momentos, eu não lembro agora se foi em 2010 ou 2012, mas que assim, o imóvel ele subia 10% ao mês durante uns 6, 7 meses. Então, o cara que demorou ali 3 meses para vender o imóvel saiu de 1 milhão para 1 milhão e 300. Isso é raro de ver, mas eu acho que a gente vai ver novamente. Eu acho que o mercado tá fluindo bem, mas eu acho que, assim, se a gente olhar todos os insumos que a gente vê na economia real e os imóveis e comparar, eu ainda acho que os imóveis estão bem defasados. Tem muita coisa para crescer ainda.
Eu acho que não está crescendo por alguns entraves, né, que a gente tem. Eu acho que se a gente azeitar um pouco a parte fiscal, melhorar a questão, né, de Selic e tudo mais, cara, o mercado imobiliário vai explodir. Concordo plenamente. Se com essas dificuldades, né, o mercado tá fluindo do jeito que tá, né? É um mercado com muita força. Vento né, contra, né? Com o vento contra. O mar tá andando a favor. Tá tudo contra, pô. Tô Entendeu? falando, juros altos, violência explodindo a porta da galera então, aí. assim, Nunca saiu tanto vídeo de tanto problema. Pô, antigamente a gente via lá, cara, um vídeo de arrastão a cada 3 anos era meu Deus! Semanalmente agora, cara. Copacabana tá é semanal. Banalizou, é normal já. Ó, sexta-feira fica de olho entre as 4 e 6 horas da tarde. E em Copacabana e Ipanema tu vai ver arrastão. E é isso, né? Eu quebrando o ônibus inteiro. A polícia... Quer dizer, cara, isso pra um gringo, cara... Eu não tô falando pra um gringo de outro país só assim, não, que a gente... Aqui, Rio de Janeiro, a gente acha que é melhor que todo mundo. Mas chega um cara de São Paulo, do interior de São Paulo, ou a gente vai pro interior de São Paulo, e chega e fala, cara, parece que tu tá em outro país. Funcionando, as paradas melhores, assim, tal, tudo... total, mas São Paulo é outro país. É verdade, assim, a gente vai... Curitiba é outro país. Esse cara vem pra cá, olha isso, fala assim, meu Deus... A gente tem cidade aqui no Brasil que as pessoas vão pro supermercado e deixam a janela do carro aberta. Aqui no Brasil. No Rio de Janeiro é inimaginável, né? Então, se for pra Santa Catarina, lá a coisa começa a ficar um pouco melhor, né? Assim, mais pro sul a gente vai indo, acho que melhor fica sem dúvida. essa situação, sem né? dúvida. Imagina isso aqui no Rio de Janeiro, porque eu tô falando Balneário Camboriú, sinceramente, é legal, mas não é maravilhoso, meu Deus, que lugar claro que não. deslumbrante. Praia é uma enseadinha com não chega aos pés do Rio. Não tem, qual praia aqui que o Rio não bate aquilo ali? E outra, não tem nenhuma bossa, não tem nenhum charme. Nada, não tem nem relevo, assim, pra tu entendeu? pôr uma montanha, alguma parada assim, não tem muito... Esse imóvel de 9 milhões aí vai pra Mas no outro dia eu tava vendo um cara brincando, um vendedor de Rolex, mostrou o pulso dele com Rolex e ele com uma caixa indo entregar para um cliente. Ele falou, imagina isso aqui no Rio de Janeiro, ele andando na rua em Balneário Camboriú. Não dá, né? Imagina. Quanto que vale isso? Exatamente, entendeu? Ô Igor, então fala pra gente quais são... Isso é uma pergunta que eu faço todos os dias aqui dentro da Trino Capital, eu falo muito com o Felipe, né? Por que fazer com a Trino Capital? É a pergunta que eu acordo e vou dormir todos os dias e penso nos diferenciais, olho pro nosso mercado. E aí eu faço essa pergunta para você, né? Por que Quitéria Imóvel Boutique? Quais são os diferenciais de vocês? Bem, eu acho que assim, para você trabalhar, né, um determinado público, acho que você tem que estar preparado para trabalhar esse público. Parte disso é você conhecer bem o teu público, né? Acho que tudo começa aí. Como é que você vai se preparar para atender um determinado público, seja ele qual for? Eu acho que a Renner e a Zenha têm tanto mérito quanto. Uma se propõe a atender um público e a outra outro público. Então, são 2 negócios distintos. São igualmente bem-sucedidos, mas cada um se propõe a atender um público. Então, ele tem que estar preparado para isso. Então, assim, isso dito, acho que o principal diferencial da Quitéria é conhecer bem o público-alvo dela. Então, conhecendo bem o nosso público-alvo, tudo que a gente faz na empresa é muito bem ajustado para esse público. Eu comecei a minha carreira como vendedor de loja, vendedor da Osklen. A Osklen já é uma empresa voltada para um segmento de alto padrão. Eu trabalhei durante muitos anos na loja de Ipanema. A Osklen, na época, não tinha sequer loja. Tinha uma loja em São Paulo, que era no Shopping Guatemi. Não tinha loja na Oscar Freire. Me convidaram para ir abrir a loja da Oscar Freire e dar treinamento para os corretores lá. Eu fui abrir a loja da Oscar Freire. Então, eu trabalhei durante um mês na loja da Oscar Freire, que era, né, a maior vitrine de alto padrão da Osklen, né? Então, assim, eu pude aprender muita coisa com isso, né? De como lidar com esse tipo de público, né? Isso numa fase da minha vida. E depois, no mercado imobiliário, com incorporação, desenvolvimento de produto e tudo mais,
né? Eu desenvolvi muita ferramenta, né, de marketing, né, voltada para diferentes públicos, né? Porque num determinado momento a gente lançava um empreendimento de alto padrão, num determinado momento a gente lançava um empreendimento de médio padrão, então você tinha que ajustar a linguagem, a marca, todo o branding de cada empreendimento para o público que você, o discurso, tudo para cada público-alvo. Então, assim, na Quitéria, primeiro, para você falar com um proprietário de alto padrão, tem que estar preparado. Por quê? O cara que tem um imóvel de alto padrão é um cara de C-level de empresa ou é um desembargador, um juiz, ou seja, é um cara que estudou, que entende, né? Ou é um empresário, né? É alguém muito bem preparado. Então, se você não tiver bem preparado e saber falar muito bem do mercado, né? Não conseguir desenvolver empatia, né? No sentido de frequentar minimamente os mesmos lugares que aquela pessoa, ter um nível cultural, né? Falar de assuntos que vão ser interessantes para aquela pessoa, você não vai ter repertório para conversar com aquela pessoa e você não vai ter como convencer aquela pessoa que você é uma pessoa capacitada a representar ela na venda do imóvel dela. Então, você tem que entender muito bem o teu público e saber tratar isso. Então, assim, o nosso escritório é no Quartier, né, um dos prédios principais de Ipanema. No coração de Ipanema. A decoração do nosso escritório, né, todo o branding de marca, Instagram, tudo isso é muito bem pensado para o público. Então, a nossa marca é uma marca mais minimalista, né? Tem um posicionamento mais sóbrio. E assim, quando você vai vender um imóvel de alto valor, 10 milhões, 15 milhões, 8 milhões, você tem que ter um tratamento especial, né? Você não vai vender um Rolex numa vitrine toda poluída. Então, a gente tem videomaker profissional, a gente tem ilhas de edição, a gente tem marketing interno, a gente tem toda a compra de tráfego pago interna, a gente anuncia em portal estrangeiro de alto padrão para o público estrangeiro, né? Então, assim, a gente tem estratégias de comercialização também voltadas para esse público. Então, assim, muitas vezes, o proprietário de alto padrão, ele não quer estar falando com vários corretores, né? Ele, às vezes, não sabe nem quem vai visitar o imóvel dele. Então, a gente tem um determinado serviço lá na empresa que a gente chama de Quitéria Private, que é um serviço exclusivo que a gente dá para o nosso proprietário, onde a gente pega o imóvel dele, oferece todos esses serviços, tá, para ele e a gente faz a representação da comercialização. Ou seja, a gente anuncia para todas as imobiliárias que nós representamos aquele proprietário para o mercado. Então, por exemplo, às vezes o corretor pega a exclusividade de venda... E só vende na dele, né? E aquilo é uma reserva de mercado que ele faz. No nosso serviço, Quitéria Private, não. A gente representa o cara. Então, qualquer visita que for ao imóvel do cara, a gente vai pegar identidade de quem está visitando, vai ver se realmente é uma pessoa idônea, realmente um comprador com capacidade. Então, a gente vai dar feedback, relatório, tudo isso. Ou seja, a gente dá um serviço realmente profissional para o processo de venda daquele proprietário. Ali, né? Exatamente. Imagina que esse cara também de alta renda, até quando você vai conversar com ele, a gente aqui tem às vezes também cliente de alta renda que é assim, cara, me explica aí brevemente, eu tenho 30 minutos para falar com você agora, 15 minutos, e você tem esses 15 minutos para fazer teu show. Ou daqueles 15 minutos, outro gera empatia, gera para ele querer sentar com você para tomar um café, para tudo isso. Então, que às vezes aquele pitch start de venda ali, você tem 15 minutos para fazer a coisa virar da mesma forma. Esse serviço que você tá falando todo aí, eu fico imaginando assim na cabeça do cara, né? Pô, o cara lá ocupadão, cheio de problema na vida, corretor A. Hoje ontem a chave ficou na portaria, não sei o quê. Corretor B, corretor C, cara, futucando o telefone do cara. Ele não quer isso. E aí é o cara que deixa a janela aberta, entra a chuva e molha teu imóvel e mofa o móvel. Aí no outro vai ver o cara que deixa o ar ligado, o cara chega, liga o ar. Porque às vezes você tem que ligar o ar pro cara que tá indo visitar se sentir bem, né? Mas o cara esquece de desligar, o cara esquece de desligar a luz. O cara às vezes não passa a chave e deixa o imóvel aberto. E aí você não sabe quem fez isso.
Você não tem controle. Perde o controle, né? E até na pior das hipóteses, né? Tem muita imobiliária aí que se diz idônea e não é. O cara vai lá e rouba alguma obra de arte, um item de decoração. Às vezes tem obra de arte. A gente, por exemplo, bota um blur na imagem, né? Para quando a gente divulga o imóvel não ser reconhecido aquilo. Ou até um porta-retrato, né? Para manter a descrição, né? A privacidade do cliente. Então, assim, a gente tem todo esse escopo. Por isso que a gente se denomina como uma empresa boutique. Não só pela segmentação de imóvel, mas pela forma de tratar. Pelo tratamento que a gente dá em tudo ali dentro do negócio. E outra coisa interessante também, diferencial da Quitéria, é o perfil dos corretores. Né? Eu acho o seguinte, o comprador de imóvel de alto padrão, ele tem em média 40 anos mais. Tá? Que se se analisar... existem pessoas que têm 20 e poucos anos que são milionários. Lógico. Sim, existem, são exceções. Sim. Tá? Mas, se a gente olhar um ciclo natural de evolução de uma pessoa, de uma família, ela está comprando um imóvel de um segmento um pouco maior, nessa faixa de 40 anos, 30 e poucos, 60, 50. Ou seja, os nossos corretores são pessoas nessa mesma faixa etária. Fala a mesma língua. Fala a mesma língua. Então tem... as mesmas lembranças para gerar aquela empatia. São pessoas com família. Não é aquele cara que acabou de entrar no mercado, tem 20 e poucos anos, é um aventureiro, que eu vejo em muita empresa aí. Claro que as pessoas têm que começar de alguma forma e tudo mais. Né? A gente não é contra isso, mas assim, você vai encontrar na Quitéria um profissional com mais experiência, né, com mais vivência, e que você cliente, consegue ter uma troca de cultural, um nível cultural mais de igual para igual, digamos assim, entendeu? Bom, pessoal, queria agradecer aí pela vinda do Igor Celano, cara. Que aula que ele deu aqui pra gente sobre o mercado imobiliário. Gostei muito. Principalmente Rio de Janeiro, né? Principalmente Rio de Janeiro, que é a tese que a gente mais conhece, é a tese que a gente mais acredita aqui no Brasil. E a área dele é a área que a gente indica pra galera investir, né? Como investimento. É verdade, bacana isso. Bem naquela região ali, a gente adora... A gente tem muito investidor que tá vindo no intuito de fazer renda passiva e tal. Foi aquela primeira parte a gente falou lá, pô... 1 milhão, até 1,5 milhão ali, né? De 800 a 1,5 milhão ali Queria agradecer o Felipe aí também pelo tempo aqui com a gente. Valeu, galera. Valeu. Quer deixar uma última mensagem? Cara, só agradecer a vocês aí também a oportunidade. Eu acho que é sempre bom, né? A gente trocar ideia e aprender um pouco, né? Vocês estão falando isso aí, fico lisonjeado, mas na verdade eu que aprendi muito aqui. Vocês, assim, são pessoas que, né... estão desenvolvendo um trabalho muito legal. Eu até falei isso aqui com vocês, né? Quando a gente estava almoçando, quem vê de fora, né? Eu olhando de fora, estou admirando muito a trajetória que vocês estão percorrendo, né? Eu acho que todo mundo que trabalha e tem consistência nesse tipo de trabalho, né? De produção de conteúdo, onde você realmente agrega valor, tem um propósito, né? O Zura aqui, Felipe, eu conheço há muitos anos, você também, a gente está se conhecendo há pouco tempo, mas assim, eu tenho certeza que quem fizer negócio contigo está fazendo negócio e não vai ser só por grana. Você é um cara que em diversos momentos da minha vida me ajudou do ponto de vista espiritual, enfim, várias coisas. Eu sei que você é uma pessoa do bem, que você não vai indicar negócio, é o que você falou. Muito do nosso negócio, a orientação do negócio é muito de fazer negócio com parente e amigo, né? Então é dessa forma que a gente procura fazer, bem feito, para a pessoa voltar e a gente conseguir manter um relacionamento saudável. Então eu acho que isso é muito importante. Eu indico aí, de olho fechado, vocês aí para desenvolver toda essa questão, né, de diagnóstico de investimento na área imobiliária aí. Maneiro, obrigadão. Legal, cara. Tamo Obrigado junto, aí galera. por ter vindo. Valeu. Vamos com tudo, que é só o começo. Tudo. 2026. 2026 é só o começo. A gente está com um projeto aí, pessoal, de fazer diversos conteúdos, diversos vídeos ao longo desse ano e chamar convidados maravilhosos aí, como o Igor, que veio aqui participar com a gente hoje. E já deixa a dica para vocês. Se você ainda não se inscreveu, cara, se inscreve aí, aperta o sininho, segue a gente nas redes sociais também, a gente vai deixar todos os caminhos aí, link de tudo.
E a gente vai estar semanalmente mandando conteúdo e novidade para vocês. Por hoje é só. Exatamente. Se você quiser conhecer também a Quitéria Imóveis, a gente vai deixar o link do site deles aqui embaixo também nas descrições do nosso amigo aí, Igor Celano. Maravilha. Obrigadão, gente. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo grande.